Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, a psicologia para a saúde, para a área da saúde, é muito importante, é de fato fundamental. Por quê? Porque os profissionais de saúde lidam, com pacientes, com pessoas que têm ali, apresentam várias características individuais e quando a gente pensa em saúde de uma forma geral, na verdade, a saúde tem que ser pensada de uma forma geral. Então, tanto a questão fisiológica quanto a saúde mental vai fazer ali, tem que estar em ordem. E o profissional de saúde, ele precisa reconhecer isso, conhecer as questões ligadas à psicologia, entender esse processo da psicologia, entender a importância da psicologia para todos. E aí, tanto nessa questão do olhar do profissional para o paciente ali de uma forma integrada, de uma forma humanizada, quanto também de chegar a reconhecer um paciente que está passando por alguma crise, que está tendo algum, que tem algum transtorno, e aí saber lidar com esse paciente. Então é muito importante você ter esse conhecimento, você conseguir identificar os sinais e sintomas, de determinados transtornos, de determinadas doenças mentais, para ter tato, para saber lidar ali com aquele paciente. E também, para poder, a psicologia é muito importante para o próprio profissional de entendimento ali, de saber lidar com os outros profissionais, de saber separar as situações que acontecem dentro ali do seu ambiente de trabalho com o seu ambiente familiar. E lembrando que nós temos as doenças mentais como o mal ali do século. Então, cada vez mais a gente tem mais casos de pessoas ali desenvolvendo transtornos mentais ou com algum tipo de doença mental. E para o profissional de saúde é importantíssimo estar sempre se atualizando, ter um entendimento sobre as áreas da saúde. E a psicologia, ela vem aí com isso, ela é uma área que infelizmente ainda se tem muito preconceito. Os pacientes com transtornos e doenças mentais, realmente o histórico desses pacientes com relação à evolução do desenvolvimento ali social, da sociedade em si, não é muito legal. Esses pacientes, antigamente eles sofriam muito mais do que hoje, então eles viviam ali situações absurdas, eram feitos experimentos, eles não tinham ali direitos. E hoje a gente tem ali um processo ali, leis voltadas para a saúde mental, temos programas ali voltados para a saúde mental, e daí é tão importante que você tenha conhecimento sobre isso. Então, o tema da aula de hoje é ali os fundamentos de mensuração em saúde mental. Então, o tópico 1 que vai falar justamente do fundamento ali da mensuração da saúde mental. Então, como que você consegue mensurar se a pessoa tem ali, qual o grau de doença de doença mental que aquela pessoa tem, ou qual o grau do transtorno? Então, tudo isso foi estudado e, logicamente, que não vai ser ali como se fosse uma medida exata ou algo específico, como se fosse medir ali uma parede ou algo do tipo. Então, a mensuração ela é diferente, quando se fala em saúde mental. Então, não é fácil, pessoal, definir aí o que significa medir. Mais complexo ainda é estabelecer de que forma, fenômenos não diretamente ali observáveis, como um móvel, que você pode ver ali o tamanho, medir, não diretamente observados, com a personalidade. Então, realmente é um pouco complicado você medir a personalidade de alguém, não é? Não é um móvel, não é algo ali que você consegue, uma parede ou uma rua, algo que você consegue ali ter uma medida exata. E a felicidade ou a depressão
podem também, né, é difícil aí de você conseguir quantificar. Então, seria mesmo possível mensurar algo tão impalpável, né? Algo assim que você não tem ali noção de fato do tamanho, por exemplo, quanto a inteligência de uma pessoa? Será que a gente consegue mensurar a inteligência de alguém? Da mesma forma aí, com os físicos, né? Como os físicos, eles medem ali variáveis como velocidade, aceleração e atrito. Será que a gente consegue medir a inteligência, a personalidade, né, o jeito ali da pessoa, da mesma forma que os físicos, matemáticos, eles conseguem ali medir as coisas? Então, seriam ali as emoções humanas passíveis de mensuração? A gente consegue medir, de fato, as emoções humanas? Essas questões, elas têm ali ocupado gerações. Então, há muito tempo que os psicólogos, psiquiatras, as pessoas que estão envolvidas nos estudos psicológicos, elas tentam, elas se preocupam com essas questões, né? E o que produziu aí um número de elaboradas tentativas de resposta. Então, muita gente tentou, né, no decorrer aí dessas gerações passadas, mensurar essas emoções. Então, tem ali várias tentativas. Existem características que são importantes quanto ao processo de medir. Em primeiro lugar, ele implica ali sempre um resultado numérico, né? Quando você pensa em medir algo, mensurar algo, você pensa no resultado, no número, e não frases descritivas. Assim, né, disse que o processo ali de mensuração, ele é sempre quantitativo. Então, a gente quer um número, a gente quer um resultado quando se pensa, né, em mensurar algo. Em segundo lugar, apresenta-se aí em unidade relativamente constante, uma busca dessa uniformidade. Então, você quer algo uniforme, algo palpável quando você pensa em medir, em mensurar. Quando você vai medir um objeto, quando você vai medir uma parede, você quer um resultado exato, né? Uniforme. E em terceiro lugar, e especificamente aqui no caso da psicologia, a medida, pessoal, ela é relativa, tá? Por quê? Porque ela não dispõe de um ponto zero absoluto. Não tem ali um número de base absoluta. Justamente por quê? Porque a mente humana ela é ali de uma forma individual. Então, cada pessoa passa por experiências diferentes, tem reações diferentes a determinadas situações. Então, não existe um ponto zero quando se pensa em uma medida, em mensurar a saúde mental ou em mensurar as emoções humanas. E aí, é necessário, né, exprimir resultados em função ali de algum tipo de outro quadro de referência. Então, a gente, geralmente, quando vai fazer essa mensuração em psicologia, tem aí que é necessário você exprimir esses resultados. A mensuração em psicologia, o que se mede é uma variável psicológica, né, definida ali como uma característica que cada indivíduo possui em diferentes níveis. Então, o que eles observam? As pessoas, elas apresentam certas características que são consideradas normais dentro daquela sociedade, né, dentro do que se espera das pessoas. E aí, através do que eles mensuram ali como correto, né, como adequado, eles conseguem identificar ali essas variáveis, tá? Não se trata sempre de algo observável, tá? E sim em construções teóricas, às vezes baseadas até em hipóteses. Os fundamentos de mensuração em saúde mental, ele tem ali por objetivo discutir os fundamentos teóricos e metodológicos da mensuração em transtornos mentais, tá? E aí introduz os temas
validade e confiabilidade. E as abordagens estatísticas ali para sua avaliação. Então, geralmente são feitos, né, por psicólogos, psiquiatras, por profissionais responsáveis, essa observação ali para conseguir um diagnóstico, para identificar o grau, como que a pessoa está numa fase inicial daquele transtorno, daquele problema de saúde mental. A teoria e o modelo ali de elaboração de instrumental psicológico, eles se baseiam ali em 3 polos, tá? Então vamos ver quais são esses polos. A gente tem procedimentos teóricos, a gente tem teóricos, os empíricos, que são os experimentais, e nós temos também os analíticos, né, que são os estatísticos. O polo teórico, pessoal, ele enfoca na construção, né, ou objeto psicológico para o qual se quer desenvolver ali um instrumento de medida, tá? Então ele vai enfocar naquele objeto psicológico, no que ele quer utilizar como instrumento ali de medida, bem como ali a sua operacionalização em itens. Esse polo, ele utiliza a teoria do traço latente para explicitar ali os tipos e as categorias de comportamentos que apresentam o mesmo traço. Então, o polo empírico ou experimental, ele define as etapas e as técnicas de aplicação ali do instrumento piloto, né, e da coleta válida de informação, para que aí o profissional ele vai proceder na avaliação psicométrica do instrumento, tá? O polo analítico, ele já vai estabelecer ali os procedimentos de análises estatísticas a serem ali efetuadas sobre o dado, para obter ali um instrumento válido, preciso e normatizado. Então ele vai muito pela estatística, tá? O polo analítico. E aí, nós vamos falar agora sobre o tema Fundamentos de Mensuração em Saúde Mental e o tópico 2, que ele pergunta, né? O tópico é: o que são instrumentos de avaliação? Então, eu falei para vocês que se tem ali, quando se pensa em mensurar na psicologia, é uma questão muito subjetiva, porque a gente não tem um número exato. Então, vai depender do que se espera ali. Então, geralmente, o que acontece? A gente não tem um número base, não se inicia ali no 0, por exemplo, e de acordo com a forma como se quer obter ali os resultados, você vai analisar algum comportamento ou algo que se espera de padrão, né, de normal dentro daquela sociedade, e a partir daí você vai mensurando qual o comportamento esperado ou qual o comportamento que o paciente ele vai apresentando. Então, vamos entender ali um pouquinho sobre esses instrumentos de avaliação. A avaliação psicológica, pessoal, ela é um processo geralmente bem complexo. Como eu falei para vocês, como que a gente vai avaliar as emoções, né, as emoções humanas? Então, não é algo que é um número ali que dá para você contar, né, de 0 a 10. Não é algo assim, é algo subjetivo. Que tem ali, e você avaliar, né, fazer essa avaliação psicológica, tem por objetivo produzir hipóteses ou um diagnóstico sobre uma pessoa ou um grupo. Então, quando você vai fazer uma avaliação psicológica, justamente você quer ali desenvolver ou entender sobre o estado de saúde mental daquelas pessoas, sobre as características daquelas pessoas, de uma pessoa ou de um grupo mesmo. Essas hipóteses ou diagnósticos, elas podem ser sobre o funcionamento intelectual, então pode ser feito ali, vou colocar como se fossem exames, né? Mas não são exames, formas de avaliação, na verdade.
sobre o funcionamento intelectual daquelas pessoas, sobre as características de personalidade, você quer identificar qual o traço de personalidade daquela pessoa, sobre a aptidão ali, sobre o que essa pessoa ela é apta, mais apta a fazer, o que geralmente ela vai se identificar, ela vai se dar bem em relação à profissão, por exemplo, né? Então, sobre a aptidão para desempenhar um ou um conjunto de tarefas, entre outras ali possibilidades que esses instrumentos de avaliação psicológica fazem parte e são muito utilizados. Às vezes em empresas, em escolas fazem testes, teste de aptidão para ajudar na orientação daqueles estudantes quanto à profissão que querem exercer no futuro. Instituições, empresas acabam fazendo também testes ali com seus funcionários para ver a questão de personalidade, de questão intelectual, de altruísmo, essas questões. Então, são muito utilizados. E, às vezes, a expressão testagem psicológica, ela é usada como um sinônimo de avaliação psicológica. Então, como eu falei para vocês, às vezes eles usam testes para avaliar ali um funcionário de uma empresa ou um estudante. E aí são as avaliações psicológicas. É importante mencionar que a avaliação psicológica ela tem uma longa história aí na psicologia. Então, como eu falei para vocês, vem ali de várias décadas, várias gerações, na verdade, os psicólogos, os estudiosos, eles vêm procurando identificar e mensurar questões, avaliar mesmo de uma forma concreta as emoções e a saúde mental das pessoas. Então, é bem importante vocês terem essa noção que isso vem ali de uma longa história na psicologia. A avaliação psicológica, ela é ali uma das áreas mais antigas, tá? Quando se fala em psicologia. Testagens ali em larga escala começaram a ser usados, por exemplo, na China, lá há mais de 2.200 anos, tá? Durante ali a dinastia Han, acho que é isso. De 206 a.C. Então, tem muito tempo aí que já fazem essas avaliações psicológicas, que já se procuram esse entendimento sobre a mente, sobre como que funciona, sobre por que as pessoas apresentam certos comportamentos, por que tem pessoas que têm ali uma habilidade maior para certa coisa e outras não têm, ou por que tem pessoas que têm um aprendizado muito mais rápido, ou por que tem pessoas que têm ali um déficit em relação ao aprendizado. Então, tudo isso acaba sendo estudado e está sendo estudado e procuram entender sobre a saúde mental, sobre os processos mentais, sobre as emoções humanas já há muito tempo ali, 206 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo atrás se tem ali essas testagens em larga escala. Quando se iniciou ali um sistema, um exemplo imperial ali de seleção, Bowen, em 1989, ele foi efetivamente ali no final do século XIX, na França, que a testagem psicológica moderna ela começou. Então, como eu falei para vocês, o histórico de avaliação psicológica ele é muito antigo, muito mesmo. Mas lá para o final do século XIX, na França, é que começou ali uma testagem psicológica de uma forma moderna. E aí, no Brasil, a história da avaliação psicológica, ela acaba se confundindo com a própria história da psicologia, de tão antiga que é. E desde ali do século XX, desde o início do século XX, a gente já tinha ali laboratórios desenvolvendo pesquisas nessa área de avaliação psicológica, de entendimento ali das reações humanas, do pensamento do ser humano mesmo.
O primeiro laboratório, ele foi fundado em 1907, tá? E em 1924, Medeiros Costa publicou ali o primeiro livro sobre os testes psicológicos no país, no Brasil, tá? Então, lá em 1907 a 1924, a gente já tinha aí um interesse a ponto de, né, se publicar um livro sobre o pensamento humano, sobre essa questão de mensurar, né, de fazer testes mesmo para entender ali as reações humanas, a mente humana, as emoções. Então, a descoberta dos psicofármacos na década ali de 1960 impulsionou a elaboração também de aplicação de instrumentos de avaliação. Então, a gente tem aí, quando a gente fala de descobertas de psicofármacos, a gente já tem uma evolução muito grande dentro da psicologia, porque a gente, dentro da história da psicologia, os pacientes, eles apenas sofriam, né, e a forma de tratamento era ali a exclusão da sociedade e encarcerar aqueles pacientes, e direitos eles não tinham e nem chances de ter uma evolução ali, de ter uma melhoria no seu estado de saúde. Então, com a descoberta dos psicofármacos, com a evolução da psicologia em relação ao tratamento dos pacientes, em procurar reintegrar esses pacientes à sociedade, que é um ponto fundamental quando se fala na saúde mental atual, né, no que se espera de um tratamento de saúde mental, dos profissionais de saúde. Então, a gente passa de uma teoria ali em que os pacientes, né, com transtornos mentais ou com problemas de saúde mental acabavam sendo excluídos da sociedade, retirados do seu seio familiar, retirados do seu meio ali, né, em relação a trabalho, a vivência, experiências. Eles eram excluídos, encarcerados, não tinham direito a nada, acabavam piorando o seu estado de saúde. E temos ali, a partir do momento que começaram a se preocupar, a criar leis, a se preocupar com os profissionais que trabalhavam com aqueles pacientes, a dar direitos a esses pacientes, aos familiares dos pacientes. E hoje a gente tem um tratamento em saúde, para a saúde mental de uma forma muito através da promoção e prevenção em saúde. Então, o profissional ele precisa ter um entendimento para que consiga fazer uma boa promoção de saúde. Porque promoção de saúde, gente, é você passar conhecimento para as pessoas. E quando a gente fala no tratamento para pacientes com transtornos ou problemas de saúde mental, eles são ali... O tratamento ele é feito justamente através de uma prevenção, de uma promoção, de identificar os sinais e sintomas, de tentar ali diminuir ou evitar os gatilhos para que ocorram esses transtornos, informar a família, levar conhecimento ao paciente e aos familiares dele, às pessoas próximas. Então, a gente tem uma evolução muito grande da psicologia. E aí, voltando na década de 1960, a gente teve essa descoberta dos psicofármacos e o que acabou impulsionando também ali a elaboração e a aplicação de instrumentos de avaliação. Então, passaram-se a ter ali, teve um aumento muito grande em relação a esses instrumentos de avaliação psicológica. E aí a gente tem como exemplo a psicometria, né, que é um ramo especializado da psicologia, que se dedica justamente ao estudo e à elaboração ali dos testes de avaliação psicológica, tá? Então a psicometria ela é esse ramo já próprio para fazer ali essa elaboração desses testes. Como ciência remota, né, ao fim ali do século XIX, com os vários estudos experimentais em psicologia, no entanto, foi a necessidade ali de mensurar a eficácia dos medicamentos que se deu ali justamente o desenvolvimento de instrumentos capazes de detectar ali a mudança, né, na sintomatologia. Então, o que acontecia? Como eles passaram a medicar os pacientes, né, utilizar os psicofármacos
como método ali de tratamento para esses pacientes com transtornos e problemas de saúde mental, o que eles precisavam saber? Eles precisavam entender e reconhecer o que se diferenciava a partir do momento que esses pacientes começavam a fazer uso desses medicamentos. E aí, como que eles iriam fazer isso? Através desses testes, dessas avaliações, porque a partir dos testes, eles começaram a identificar quais os sinais e sintomas que aquele medicamento conseguia ali, por exemplo, evitar ou diminuir, né, em relação ao transtorno, a um tipo de transtorno. A pessoa está com um transtorno que ela apresenta agressividade ou algo do tipo. O medicamento ele consegue tirar ali esse sintoma. E aí, então, a gente já consegue observar isso através desses testes. Então, por isso que, junto em 1960, com essa descoberta e com essa comercialização, de fato, dos psicofármacos, teve esse boom também em relação a esses testes psicológicos, tá? E aí, em função da intervenção terapêutica e também, né, de uma metodologia específica para selecionar pacientes em ambientes ali clínicos, a psicometria, ela tem atuado ali para o desenvolvimento de testes que avalia problemas de ordem, né, comportamental, desajustamento e reabilitação. Então, geralmente esses testes, quando se fala em ambientes clínicos, separa ali aqueles pacientes para verificar esses problemas em relação ao comportamento e pacientes que apresentam ali desajustamento e também verificar a parte da reabilitação. Existe aí também indicadores psicométricos que expõem ali a eficácia de um determinado tratamento. Esses indicadores eles vão dizer, na verdade, se o tratamento está sendo efetivo, se ele está fazendo efeito, está trazendo resultado ou não. E aí, a identificação do funcionamento cognitivo, né? Verificar se o medicamento está fazendo o efeito desejado, se está realmente tirando, minimizando aqueles sinais e sintomas, e se também não está afetando a parte cognitiva, ou o quanto que afeta o paciente. E aí, o psicológico e adaptativo de um sujeito, além ali, eles ainda verificam, né, o psicológico e adaptativo ali de um sujeito, além também de medidas que buscam ter acesso ali ao estresse. Então, eles avaliam muito também essa questão do estresse, de gatilho, o que faz com que a pessoa acabe apresentando os sinais e sintomas. E aí a gente também consegue verificar com esses testes os fatores de risco ou mesmo a satisfação com a vida ali de um sujeito, né? O que aquela pessoa tem de satisfação na vida, se ela é feliz, se ela não é feliz, por que ela, né, apresenta características de uma pessoa infeliz e quais são os fatores de risco, ali como eu falei para vocês, quais são os gatilhos. E aí, nós vamos falar, né, agora sobre o tema da aula, fundamentos de mensuração em saúde mental. E vamos conhecer os tipos de instrumentos de avaliação, né? Quais são os testes que são utilizados, quais são as avaliações de saúde mental ali, dos processos, das emoções dos seres humanos. Então, a avaliação ela é uma atribuição de qualidade aos valores numéricos, né? Que são obtidos através ali de medida e ela envolve sempre um julgamento de valor. Então, sempre quando se pensa, né, em avaliação ou mensuração, você pensa em um resultado, em algo específico, uma margem ali. E aí, essa avaliação a avaliação de indivíduos, né, sem ali a utilização de técnicas e instrumentos adequados, é praticamente impossível
quando se pretende, por exemplo, avaliar o comportamento em sua globalidade. Então, quando o profissional ele tem a intenção de avaliar o paciente, é praticamente impossível ele conseguir fazer isso sem as técnicas e sem os instrumentos que são ali adequados, que foram estudados, que foram, né, planejados, desenvolvidos para para identificar de fato quais são as características, quais são os sinais e sintomas de tal transtorno, ou o porquê, os direcionamentos que a pessoa pode tomar ali no decorrer da sua vida, né? Como, por exemplo, os testes de aptidão. Ou seja, em seus domínios cognitivos, afetivo e psicomotor. Então, no caso, você precisa, o profissional da psicologia, da psiquiatria, eles precisam desses, né, da utilização desses testes, desses meios de avaliação, para que consigam ali, de fato, conseguir resultados a respeito dos domínios cognitivos, da relação afetiva ou do psicomotor do paciente. E eles conseguem, né, por técnicas ali, quando a gente pensa por técnicas de avaliação, a gente entende que é ali um método de se obter as informações desejadas. Então, quando a gente pensa em técnicas de avaliação, é um método para se obter ali as informações que são necessárias, que precisam. O instrumento de avaliação, ele é um recurso usado justamente para esse fim, para que você consiga ali obter os resultados que você almeja, né, que você deseja. Ambos, né, eles devem ser escolhidos cuidadosamente, sempre levando em conta cada caso e cada situação, no caso, cada paciente. Como eu falei, os pacientes, né, são seres individuais, que têm características individuais, que têm emoções peculiares, têm personalidade diferente. Então, cada técnica de avaliação vai ser escolhida de acordo com as necessidades daquele paciente. E aí existem escalas, existem testes, existem entrevistas e instrumentos justamente de avaliação, eles são termos ali presentes há um bom tempo no vocabulário de clínicos e pesquisadores brasileiros e de diversas áreas. Então a gente tem essas terminologias, né, como escalas, testes, entrevistas e instrumentos. Podem ser ali utilizadas. O que é um teste psicológico? Ele é ali um instrumento que avalia, tá? Ele mede ou ele faz uma estimativa. Ele dá ali algo próximo e também chamados ali de variáveis latentes, que não podem ser observados diretamente, tá? Exemplo desses construtos. Então, seriam ali altruísmo, não é? Inteligência, se a pessoa ela é extrovertida, se ela é otimista, se ela apresenta ou não ansiedade, entre muitos outros. Então, são conhecidos como construtos, tá? Que são aí essas variáveis latentes. Se conhecemos bem ali uma pessoa, a gente percebe ali, se conhecemos, né, bem uma pessoa ou se observamos o comportamento dela ali por um longo período, podemos afirmar que ali, na nossa opinião, ela é ou não altruísta, ansiosa, otimista, assim por diante. Mas é uma questão subjetiva, porque é uma avaliação pessoal sua. Ah, eu conheço fulano e eu acho que fulano, ele é ali uma pessoa muito otimista. Ou eu acho que ele é muito ansioso. Mas aí é uma avaliação sua. O psicólogo, né, contudo, ele não tem aí essa informação da convivência da pessoa, porque ele não viveu ali, ele não tem aquele contato tão próximo para saber, para reconhecer isso aí. E, na verdade, ele precisa de dados mais precisos do que ali os gerados pela convivência, por estar próximo ao paciente. E aí
testes são fundamentais nesse processo de avaliação psicológica. Por quê? Porque o profissional, ele não tem toda aquela convivência, como às vezes a gente tem com o irmão, com o marido, com a mãe. Então, nós temos aquela avaliação pela convivência, mas o psicólogo, o profissional de saúde mental, ele não vai ter essa experiência. E mesmo que tivesse, ainda não pode ser, porque vai ser uma questão subjetiva. Então, esses testes, eles são muito importantes aí para que se consiga o diagnóstico, o que se quer ali, né, o que se quer obter de informação sobre aquele paciente, sobre a questão psicológica do paciente. Então, eles são, né, os testes, eles são instrumentos objetivos que oferecem informações preciosas ali sobre o indivíduo. Então, através dessas avaliações psicológicas, os psicólogos, os profissionais ali da área da psicologia, eles realmente vão conseguir extrair ali do paciente muitas informações que vão lhe ajudar nesse processo, no tratamento, ou no caminhar, no desenvolver ali desse processo de tratamento do paciente. Entretanto, né, eles devem ser usados de uma forma adequada. Esses testes, eles têm que ser usados ali de acordo com a necessidade do paciente, com o caso do paciente, com o que se espera alcançar do paciente, de informação. Então, realmente, eles precisam ser realizados de uma forma adequada e, normalmente, não se deve produzir um diagnóstico, né? Falar ali, o meu paciente ele tem isso, isso e isso. Então, não se deve produzir um diagnóstico com base apenas no resultado de um teste ou mesmo ali nos resultados de uma bateria ali, conjuntos de teste. Então, o diagnóstico ele não pode ser produzido através ali de um ou de mais testes. É preciso, pessoal, contextualizar aquela informação que se obtém ali com os testes. Uma entrevista, ela pode ser feita ali com diferentes finalidades e com vários objetivos, tá? E é um procedimento complexo que requer ali um treinamento especializado. Então, realmente, esses testes, esses métodos de avaliação, eles precisam ser feitos por pessoas responsáveis, por pessoas que estudaram, que têm conhecimento, que vão saber aplicá-los. E aí, entrevistas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou informais, né, não estruturadas. E as primeiras, elas seguem um roteiro muito preciso, tá? Quando se fala aí das semi-estruturadas e das estruturadas. Então, elas seguem um roteirinho bem preciso. E aí, as entrevistas semi-estruturadas, como o nome diz, né? Ela também tem um roteiro e um conjunto básico ali de questões para o paciente, que aí o profissional vai aplicar. Mas o entrevistador, no caso o profissional, ele não fica totalmente preso aí justamente a esse roteiro, porque ela é semi-estruturada. E em função das respostas. Então, ele não vai atuar totalmente preso ao que se pergunta e ao que é respondido, tá? E pode conduzir a entrevista para outros rumos e acabar ali explorando com mais profundidade as informações que o paciente, que é no caso o entrevistado, ele vai informando, ele vai trazendo. As entrevistas informais ou não estruturadas, elas não têm roteiro pré-estabelecido, tá? E embora aí o entrevistador, que é o profissional, geralmente ele tenha algumas questões que ele deseja ali explorar, ele geralmente ouve o entrevistado e, em função ali do conteúdo da sua fala, ele vai observando e vai elaborando outras perguntas, tá? Em relação às escalas, em primeiro lugar, é preciso ter ali em mente, tá, que uma escala de avaliação em saúde mental, ela é um instrumento padronizado, é algo que é padrão.
tá? Então vão ser ali as mesmas. Compostos, geralmente as escalas ela é composta por um conjunto de itens, tá? Que permite quantificar características, tá? Uma forma ali numérica, né? Tantas características, fulano apresentou tantas características. Essas características psíquicas, psicológicas ou comportamentais que nem sempre ali conseguem ser observadas, tá? E aí, com isso, vai determinar a presença de um sintoma e passa necessariamente, né, pela subjetividade ali do paciente e também do avaliador, tá? O uso sistemático de escalas padronizadas, ele pode sim auxiliar ali no rastreamento dos indivíduos que necessitam de tratamento, acompanhamento ou intervenção. Então, quando se tem ali esse uso frequente dessas escalas, você consegue fazer um rastreamento, identificar quais são os pacientes que precisam fazer ali um tratamento ou um acompanhamento, tá? Que precisa de ajuda profissional. Além também, né, essas escalas, elas também complementam o diagnóstico clínico, tá? É uma forma ali de auxiliar, é como se fosse um exame complementar. Uma escala, ela serve para avaliar ali as características clínicas de uma determinada doença, documentar a gravidade e o nível também necessário de cuidado. Então, vai determinar quais são os sinais e sintomas que aquele paciente apresenta, vai documentar, né, vai colocar ali um grau para o transtorno, para o problema de saúde que ele está apresentando, e aí, através dela também, pode ver qual é o nível necessário do cuidado para aquele paciente, qual o acompanhamento que ele precisa ter, qual o medicamento. Então, tudo isso consegue ser identificado com essas escalas. Quando os sintomas eles são quantificados e acoplados de acordo ali justamente com o sistema, né, de consenso. Então, a gente tem um exemplo, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá? O DSM, ou a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, são ali um dos tipos de escala, porque eles são padronizados e aí, independente do local ou do profissional, vai ser utilizado sempre da mesma forma. E aí, tem a melhora a gente tem uma melhora na consistência das avaliações, seja ali, né, essa melhora, seja ao longo do tempo, ou seja entre os examinadores, essa uniformização da linguagem, ela é fundamental. Todos os profissionais, o que significa isso, professora? Todos os profissionais vão estar falando ali da mesma forma, vão estar passando a mesma informação. Então, ela é fundamental, essa uniformização, para melhorar aí a comunicação entre os profissionais e os pacientes. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula Fundamentos de Mensuração em Saúde Mental e vamos falar sobre o tópico 4, que fala ali da avaliação do estado mental. Em saúde mental, pessoal, a prática comum, o uso ali, é uma prática comum o uso das entrevistas semi-estruturadas, tá? Como é ali o caso da família de entrevista clínica estruturada para transtornos de eixos 1 e 2, tá? Então, geralmente eles usam essa entrevista semi-estruturada, que é onde o profissional ele segue ali um roteiro, né, de perguntas, mas que no decorrer ali, no desenvolvimento da entrevista, de acordo com a resposta do paciente, ele também pode acabar elaborando alguma questão. Então ele tem ali ele interfere um pouco, tá, nessas entrevistas semi-estruturadas. Em outros casos, são usadas ali para a compreensão do funcionamento do indivíduo ou mesmo dos grupos de indivíduos, né? Como ali é o caso da entrevista familiar estruturada. O nível de estruturação dos instrumentos, ele geralmente é determinado por sua natureza. Então, ele pode ser mais ou menos flexível, de acordo, logicamente, com o que se espera obter.
E aí, os instrumentos menos estruturados, eles se referem àqueles cujos, né, estímulos são prioritariamente não estruturados e ambíguos. Um exemplo de um estudo, né, de um teste aí, de um instrumento menos estruturado, é o teste de Rorschach, acho que eu estou falando certo, acredito que sim, me perdoem se não. Ferramenta de avaliação, que é uma ferramenta de avaliação composta ali por 10 pranchas, tá? Em que uma mancha de tinta, ele é ali apresentado em cada prancha. E aí o que acontece? Geralmente o entrevistado, ele vai ter uma percepção ali daquelas manchas, do que é apresentado para ele. Então a gente tem o exemplo aqui, na prancha 1 pode ser observado, né, um morcego, uma borboleta, uma mariposa. Então vai depender ali da interpretação pessoal do entrevistado. Na prancha 2, 2 humanos, um animal de 4 patas, um cachorro, um elefante, um urso. Na prancha 3 pode ser observado, né, de acordo com a percepção, lógico, de cada entrevistado, 2 humanos, figuras humanas. Na prancha 4, couro animal, pele, tapete. Na prancha 5, pode ser observado um morcego, uma borboleta ou uma mariposa. Na prancha 6, couro animal, pele, tapete. Na prancha 7, pode ser observada ali cabeças humanas, né, ou rostos. Na prancha 8, um animal de 4 patas, sem ser específico. Na prancha 9, um humano. Na prancha 10 ali, lagosta, caranguejo, aranha, cabeça de coelho, lagartas, vermes, cobras. Então, realmente, esse teste, ele coloca ali as manchinhas de tinta e aí, de acordo com a percepção do paciente, ele vai identificando algumas características, objetos, animais, pessoas, dentro aí dessa manchinha. E aí, as manchas de tinta, elas são borrões monocromáticos ou cromáticos, nos quais ali, de fato, não há ali um contorno estruturado o suficiente para você determinar uma resposta possível, né, ou correta. Não dá pra, vai da interpretação da pessoa. Por isso, o teste de Rorschach, ele é um dos instrumentos de avaliação expressiva ou projetiva que está disponível ali para o profissional em saúde mental. O levantamento de informações, ele é realizado com base nos conteúdos expressos ou comunicados ali pelo paciente, que no caso é o avaliado, ante os estímulos, ante as manchas. Então, de acordo com o que ele vai demonstrando para o entrevistador, para o profissional, o que ele conseguiu identificar ali naquelas pranchas, tá? Daquelas manchas. E aí, vendo ali essa questão desse estímulo desestruturado na prancha. Então, assume-se que o modo como o avaliado ele estrutura esses estímulos, que é ali verificado por suas respostas, ele é determinado por seu funcionamento. Diferentemente, os instrumentos estruturados de avaliação, eles referem-se aos testes denominados ali de autorrelato, né? Então, essas ferramentas, elas são sim caracterizadas pela autoaplicação, ou seja, em geral, o avaliador, ele tem todas as informações, tá, necessárias ali para responder o teste nas próprias instruções apresentadas em uma folha inicial. Então, quando você vai falar em um teste estruturado, o avaliador, o profissional, ele já tem as respostas que precisam ser dadas. Para ir de acordo com essas respostas, é que ele vai avaliando. O exame ali do estado mental é a pesquisa sistemática de sinais e sintomas de alterações do funcionamento mental durante ali essa entrevista psiquiátrica. As informações, elas são obtidas através ali da observação direta da aparência do paciente na anamnese. Então, quando se vai observar o estado de saúde mental, né, o funcionamento mental, vai ter essa entrevista psiquiátrica e aí você vai conseguir esse diagnóstico, né, através dessas informações
são essa observação direta ali da aparência do paciente e do que é questionado, essa anamnese que é feita com ele, bem como também do relato de familiares e outros informantes, como atendentes, amigos, colegas ali, ou até mesmo outros grupos sociais. Para a enfermagem, né, ou para nós profissionais da saúde, é uma avaliação que visa aí o estabelecimento de diagnósticos, tá? Para o planejamento ali terapêutico, para melhor prognóstico, o melhor para o paciente de fato. Então, devendo ser avaliado ali, considerado 2 eixos. O eixo longitudinal, né, que são os dados ali referentes à biografia do paciente, ao histórico da doença atual. E temos também o eixo transversal, que é feito ali a avaliação do estado mental relacionado ao estado mental do paciente ali no momento do exame, tá? No que está acontecendo. A avaliação do estado mental, ela pode ser dividida em 3 momentos essenciais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem a comunicação e relacionamento interpessoal, que utiliza, né, a utilização ali de técnicas subjetivas para o estabelecimento de uma confiança, de um vínculo, um relacionamento terapêutico do profissional com o paciente. E aí a gente tem a observação, né, que faz ali, você observa a aparência, a postura, a higiene, as vestimentas, o comportamento, a forma de interação daquele paciente. E temos também ali a realização de exames de funções mentais, que aí pode ser utilizado, né, técnicas objetivas para avaliação dessas funções mentais dos pacientes. Quando a gente fala em comunicação e relacionamento interpessoal, ela é uma fase ali que utiliza técnicas subjetivas e de interação para que se estabeleça aí justamente essa comunicação efetiva através do profissional e do paciente. Então, a conduta do profissional de enfermagem ou do profissional de saúde diante ali da fase de comunicação e relacionamento interpessoal é uma fase muito importante para a coleta de dados, tá? Sobre a história do adoecimento, antecedentes familiares e dados. Então, a gente tem também a observação. E a observação, ela é uma habilidade muito importante no cuidado de saúde mental. Você tem que observar o seu paciente, independente se é um paciente com problema de saúde mental ou não. Por meio da observação, você consegue obter aí indícios acerca de melhores estratégias para o estabelecimento ali da efetiva comunicação e relacionamento também interpessoal. E com os exames de funções mentais, a gente faz ali a utilização de técnicas, né, objetivas para avaliação das funções mentais dos pacientes. Esse exame de funções mentais, ele se dá por meio de uma entrevista, em consulta ali, né, pode ser de enfermagem ou com o profissional responsável, e a comunicação é essencial para criar um vínculo entre o enfermeiro ou profissional de saúde e o paciente. Portanto, o enfermeiro ele deve utilizar a comunicação, a escuta terapêutica, o relacionamento interpessoal e a sua habilidade para interagir ali com o paciente, sempre identificando se está ali em sofrimento mental ou buscando a sua história clínica, os antecedentes familiares. Para um completo exame clínico das funções mentais, podem ser avaliadas 3 partes. A avaliação da aparência geral, avaliação do cognitivo, né, comportamental, e avaliação ali da linguagem, pensamento e senso-percepção. Então, a gente tem também o mini exame do estado mental, e é o teste mais utilizado, tá, para avaliar as funções cognitivas, por ser rápido, em torno ali de 10 minutos, e é de fácil aplicação. Então, esse mini teste do estado mental, ele verifica, né, os domínios. Então, vai fazer a orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem, nomeação, repetição, compreensão, vai verificar escrita, né, cópia de desenho. Ele não serve como teste diagnóstico, mas sim para indicar funções que precisam ali ser investigadas, né, alguns sinais e sintomas. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham aí compreendido todo o conteúdo, entendido que existem aí, que é muito importante esses métodos de avaliação, né, do estado de saúde mental, que eles existem aí há muito tempo, que vem junto, em conjunto com o histórico da psicologia, sempre com a intenção de compreender ali os pensamentos humanos, as emoções humanas, tá? E nos ajuda muito, até mesmo aí para auxiliar no diagnóstico. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau!